minuta, definindo a acupuntura como uma técnica auxiliar da psicologia. E aqui no CRT-04, a gente levantou uma série de questões, algumas epistemológicas, outras do ponto de vista da legislação e da fiscalização do trabalho do psicólogo. E aí nasceu esse seminário que a gente está trazendo aqui para encaminhar, a partir da discussão feita aqui, um relatório do Conselho Federal de Psicologia sustentando uma certa evolução da categoria aqui em Minas e no Espírito Santo. Tá? Então, na pasta de vocês, tem duas perguntas, uma meia folha de papel ofício, que é uma sondagem que nós vamos fazer e vamos encaminhar o resultado dessa sondagem para o CFB. Tá bom? Eu queria chamar a atenção para vocês que têm um cartaz lá fora, vai ser pregado, tem o horário de funcionamento das câmaras do Conselho. Essas câmaras se reúnem periodicamente, tem a Câmara da Saúde, Câmara de Ética, Câmara de Trânsito, a de Ética não é aberta, a Câmara do Trânsito e outras câmaras, a Comissão do Esporte, e a gente está convidando vocês para olharem, e se alguém se interessar é só entrar em contato com o Conselho, que é uma forma aberta de participação conosco. Eu queria compor a mesa de abertura, convidar o Milton Ricardo, que é nosso colega, presidente do Conselho hoje, né? Aí o Milton. E convidar a doutora Madel Luz, que é professora da UERJ, do Instituto de Medicina Social, que veio contribuir com a gente a partir do campo da ciência. Vamos ver. A mesa vai ficar sob a direção do Milton. Muito obrigado. É com imenso prazer que estou aqui participando dessa mesa. Primeiramente, por ter a oportunidade, antes de mais nada, de dizer isso, estar ao lado de Madel Luz, a quem conheço através de seus textos, seus livros, que vem me debruçando sobre eles já há algum tempo, e particularmente nesse momento, tento produzir um texto um pouco mais rigoroso. Por outro lado, eu penso que esse momento reflete, apesar de nós temos um grupo considerável de pessoas aqui, mas essa é uma demanda dos psicólogos do Brasil inteiro, que a gente discuta o que possa vir a ser algumas práticas que possam ser auxiliares da psicologia. A gente considera que essa é uma estratégia, é claro, que de algum risco, seja porque durante muitos anos vivemos e aceitamos e decidimos e definimos a psicologia como um saber, uma ciência, com uma série de resguardos que nós não queremos abrir mão deles. Mas, por outro lado, nós estamos recebendo demandas dos psicólogos para que a gente possa pensar em outras possibilidades como técnicas auxiliares da psicologia. É verdade que está bem demarcado para nós não estamos buscando esses estudos, nós não estamos buscando essa compreensão no sentido de trazer para uma prática, por exemplo, a acupuntura para uma prática psicológica. Não temos essa ilusão. A nossa intenção, quando partimos para essa discussão, é no sentido de que pudesse, por exemplo, ser a acupuntura uma prática auxiliar. Nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia emite uma minuta de uma resolução, e os conselhos regionais recebem a incumbência de estar discutindo em suas regiões, escutando os saberes,
dificultando as práticas e colocando espaço para os psicólogos, criando espaço para os psicólogos falarem, onde possamos vir em normatizando, por exemplo, a acupuntura como uma prática auxiliar da psicologia, isso seja feito com conhecimento, com apoio, com a participação do número maior de psicólogos possíveis. Então nós estamos num lugar como esse hoje, com toda a humildade, dizendo, nós temos que ouvir as pessoas que pensam essa questão da perspectiva científica, particularmente da perspectiva epistemológica, que sempre nos foi muito cara. Hoje nós temos a felicidade de estar entre nós, uma pessoa que é referência no Brasil, em termos dos estudos em torno das racionalidades, dos saberes da ciência. Aqui diante de mim, o livro dela, Natural, Racional, Social. Razão médica e racionalidade científica moderna. Então, nós trazemos a Manel para estar discutindo para nós essas racionalidades. Eu passo a palavra para ela e vamos ter um dia de muito trabalho. Né? A primeira mesa vai estar com a Manel Luz e teremos, como vocês viram pela programação, um dia de intenso trabalho. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite que foi feito pelo CFP, aqui de Belo Horizonte, para tentar refletir com vocês sobre essa questão das relações entre a acupuntura e a psicologia. Um som que eu abro falar com o microfone na mão. Porque se falando a uma certa distância dele, sem pegar nele, vocês conseguem me ouvir, não conseguem? Está saindo o som pelo microfone? Bem, então a ideia fundamental que eu trago aqui é mais de tentar ver um pouco uma inversão do título. Vocês têm a racionalidade da psicologia. Não, a racionalidade da psicologia, o título é um pouco contrário do que eu vou pretender falar. O título ele fala a racionalidade das profissões e a acupuntura, né? Mas eu vou fazer um pouco o inverso. Eu vou falar a racionalidade da acupuntura e as profissões em função dela. Porque veja bem, eu fiz uma elencagem aqui das solicitações, digamos assim, no campo da saúde, da grande área da saúde, em relação à acupuntura. E eu vim rapidamente, nem tenho certeza que essa lista esteja completa. No campo da saúde eu vi a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia. Existe um ramo que não é da saúde humana, mas que é a veterinária, que também tem se utilizado muito. Possivelmente deve haver outros grandes ramos do campo da saúde que têm solicitado recentemente o uso da acupuntura. Se nós pegarmos na grande árvore da saúde esses ramos grandes que eu falei, esses grandes galhos, né? Se a gente pegar a própria medicina, vamos ver que tem várias especialidades que atualmente solicitam a questão da acupuntura e que têm utilizado a acupuntura como uma forma de intervenção terapêutica. Entre elas, eu elenquei rapidinho, tenho certeza que não está completa, a ortopedia, a neurologia, a reumatologia, a endocrinologia, sobretudo o que tem a ver com a questão de diabetes, essas coisas, todo o setor
queria fazer um raciocínio sobre esse fenômeno do papel da acupuntura. O que é que tem a acupuntura para estar interessando tanto, ou sendo tão solicitada em tantos ramos da área da saúde, que a gente poderia chamar de racionalidade biomédica? O primeiro elemento que pode ser levantado é a questão da verificabilidade, da possível verificabilidade dos efeitos positivos da acupuntura em termos científicos. Isto é, falando uma linguagem mais clara, a constatação da eficácia terapêutica da acupuntura. Como nós vivemos numa sociedade em que a racionalidade científica, conforme esse título aí, ela é a portadora dos conteúdos de verdade, veracidade e, inclusive, de um ponto de vista praticamente monológico, quer dizer, que não é cientificamente demonstrado, não é portador de verdade, ele não está no campo da veracidade, não está no campo da veracidade, isto é, da verificabilidade, ele não está no campo da verdade. Então, vocês podem ter ideia de como é importante o fato dos efeitos da acupuntura ter verificabilidade. Significa que ela pode ter comprovação terapêutica. Então, isso dito, eu acho que tem aí um primeiro ponto importante para se entender o porquê da solicitação da acupuntura. Ela é verificável, seus efeitos são constatáveis, são cientificamente comprovados. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a racionalidade da acupuntura em termos terapêuticos. Uma coisa é o campo da saúde, da biomedicina como um todo, né, da saúde, solicita a acupuntura, não é, para a sua prática terapêutica. Outra coisa é a racionalidade da acupuntura nela mesma, que ela é. Em primeiro lugar, tem que ser colocado que a acupuntura deve ser inserida na racionalidade da medicina tradicional chinesa. A acupuntura não é uma técnica isolada que aparece assim da hora para a noite, do dia para a noite, veio lá da China, então tem a acupuntura e tal. Isso não existe. A acupuntura ela é uma dimensão, não é, da terapêutica da medicina chinesa. E tem ela, a medicina chinesa, tem a sua estrutura de racionalidade muito típica, muito peculiar. Mas eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Então, só para vocês terem ideia de como a acupuntura ela é uma dimensão da terapêutica da medicina chinesa, eu vou fazer uma lista das outras áreas de intervenção terapêutica da medicina chinesa. A fitoterapia é uma delas. Os regimes alimentares. Os exercícios, eu botei como um grande tópico terapêutico os exercícios. Mas isso é uma linguagem ocidental. Como exercício, eu estou entendendo todo o conjunto de artes, né, que se incluem na prática da saúde da medicina chinesa, que a gente só conhece no Ocidente devido à divulgação em filmes, em vídeos, em televisão, etc., que é o Tai Chi Chuan. Nós conhecemos porque ele chegou ao Ocidente através da contracultura. Mas existem várias outras formas de artes, ditas artes marciais, ligadas ao Kung Fu, não é? E que são formas de praticar e de
E através da respiração, o indivíduo corrige hipertensão, formas de doença crônica, são formas de intervenção terapêutica de extrema densidade que nós sequer conhecemos o significado. Então, só para deixar claro que a esse conjunto enorme das artes, nós temos acesso a um deles, que é o Tai Chi Chuan, que é praticado aqui. Mas é uma área terapêutica importante. Então, a fitoterapia, os regimes alimentares, os exercícios, os medicamentos, que a gente poderia chamar de farmacologia chinesa, né? A farmacologia chinesa, que vai muito além do fitoterápico. Então, é uma farmacologia extremamente elaborada e que ela é derivada dos 3 reinos da natureza, do vegetal, do animal e do mineral. Então, eu coloquei aqui uma intervenção medicamentosa. E temos a acupuntura, não é? Que na medicina mais clássica chinesa nem era considerada a parte mais nobre, ou mais importante da terapêutica. Era uma parte que a gente poderia chamar justo o título de auxiliar, não é? Mas nem era considerada a coisa mais importante da terapia. Havia outras muito mais sérias, os exercícios, os regimes alimentares, etc. E a meditação. Sinceramente, aqui, quando se fala que no nosso meio biomédico, que a meditação pode ser uma forma de terapia, imediatamente você é colocado no campo do misticismo, certo? Entretanto, as medicinas orientais, todas elas, seja a tibetana, a ayurvédica, a medicina chinesa, sabem que a questão da meditação é uma forma de harmonização interna que relaxa, não é? Relaxa completamente, não apenas o organismo como um todo, mas o cérebro. Com isso se liberam substâncias que vão possibilitar o apaziguamento da mente, vão possibilitar a harmonização orgânica, enfim. No mundo ocidental, somente agora se está descobrindo isso, né? Existem grupos experimentais, físicos, não sei o quê, praticando yoga aí para saber que realmente a yoga tem um efeito terapêutico fundamental. Então, o que eu estou querendo dizer com todo esse conjunto de considerações? É que a acupuntura, ela é um elemento dentro de uma dimensão, a terapêutica, de uma racionalidade médica fundamental, que é a medicina chinesa, certo? Que tem o seu papel aí. Nem é um papel tão nobre, mas é um papel importante. E tem também as suas indicações específicas de quantos, aí é o caso da acupuntura. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar é por que e para que se faz a acupuntura dentro dessa racionalidade da medicina chinesa. Então aqui é que a coisa começa a ficar, digamos assim, distinta de como nós vemos as coisas aqui no mundo ocidental e sobretudo em relação à biomedicina, que é a medicina ocidental, a medicina ocidental contemporânea. Em primeiro lugar, em termos da racionalidade da medicina chinesa, o centro, né, da intervenção, o objeto básico de preocupação da medicina é sujeito enfermo, sujeito doente. Portanto, em primeiro lugar, há uma questão de singularidade. Singularidade do indivíduo, daquela pessoa. Então, é a ele que se vai atender. Segundo
Isso acontece também na medicina ayurvédica e na própria homeopatia, que é uma medicina do campo ocidental. Então, a que isso leva? Isso leva a que essa racionalidade, ela tenta considerar essa unidade que é esse sujeito enfermo ou tornado desequilibrado por algum motivo, ele tem uma singularidade constitucional que é baseada nos elementos cosmológicos, que compõem tanto a natureza como um todo, como aquele indivíduo visto como um microcosmo. Então, se a gente pensar bem, a medicina chinesa define a composição cosmológica da natureza como uma série de elementos olfáticos. Você tem a madeira, a terra, o fogo, o metal, a água, o ar. E dois princípios dinâmicos de aglutinação e de desaglutinação desse princípio, eles chamam de Yin e Yang. O Yang sendo o princípio de expansão, atividade, não é? Agressividade, se você quiser acentuar o aspecto ativo, né, desse princípio, e o Yin, que é um princípio de receptividade. Eu sou um pouco alérgica a refrigerados e refrigerantes, eu começo a tossir. Então, atividade, receptividade, obscuridade, umidade. Então, esses pares, não é, de opostos, eles existem e também pode ser visto como expansão e contração. Eles são movimentos que existem no mundo, tanto no plano macro como no plano microcósmico. Isso significa que todo sujeito humano ele tem uma constituição definida em função desses elementos e de como pulsam esses princípios dentro dele. Pulsam a partir desses dois princípios yin. Todo desequilíbrio pode resultar, então, de um excesso ou de uma falta de um ou outro desses princípios. Quando você tem um yang excessivamente forte, será que você me pedir que diminua esse ar? Senão eu não vou chegar ao fim da palestra. Quando você tem, então, um excesso de expansão, você está muito yang, muito forte, está hipertoniado, você gera muito calor, o elemento fogo se torna dominante, etc, etc, etc. Eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque existe toda uma lógica, não é? Uma lógica do adoecimento baseada em princípios de constitucionalidade do sujeito e de como essa constitucionalidade pode desequilibrar ou não. Pode se desequilibrar por excessiva contração ou por excessiva expansão. A acupuntura entra nesse caso para você equilibrar. A ideia é sempre de equilibrar esses polos opostos em função dos seus princípios constitucionais. Aí vocês perguntam, mas é só uma coisa, então, física? Não. Porque a cada um desses elementos
porque o meridiano da vesícula foi atingido, então uma extrema contração na vesícula relaxou-se, você então pode perder a dor no pescoço. Então a lógica é outra. É isso que eu estou querendo dizer. O uso da acupuntura como recurso terapêutico